Ibovespa tem uma terça-feira de rally de alta, com alguns relatos de ingresso de fluxo estrangeiro no momento de valuations muito baixos das ações brasileiras. Que setores ou ações são ainda as mais atrativas e como que está o interesse do estrangeiro na Bolsa Brasileira? Para conversar sobre esses assuntos, eu recebo o Frederico Sampaio, que é gestor da americana Franklin Templeton, que tem nos escritórios brasileiros 1,4 bilhão de dólares e globalmente é uma gestora de 1 trilhão de dólares sob gestão. Eu sou Carlos Potorno, editora do Broadcast Investimentos e começa então agora o programa Cabeça de Gestor. Fred, muito obrigada aí por ter aceitado o nosso convite. Você estuda, analisa ações brasileiras, né, e acompanha, inclusive, conversando com seus pares de outros países. E eu queria te perguntar quais setores, quais ações mesmo que você entende que são interessantes nesse momento aqui no Brasil. Oi, Carla. Obrigado pela oportunidade, um prazer estar aqui com vocês. Indo aí para a sua pergunta, eu acho que eu vou começar um pouquinho com essa coisa do interesse do gringo, né, do estrangeiro. Né? Eu tenho um contato grande com os investidores estrangeiros. Eu faço parte de um grupo que gere fundos de ações em mercados emergentes, né, de forma geral. O meu grupo tem em torno de uns 35 bilhões. A gente, nesse escritório aqui de São Paulo, funciona como a gente faz gestão de fundos localmente, seja para investidores locais, seja para investidores estrangeiros, e funcionamos como uma base de research para esse grupo maior que olha outros territórios, outras regiões. Tá? O interesse do investidor estrangeiro, eu vou te falar, dada a conjuntura global, principalmente olhando o que tem acontecido nos mercados desenvolvidos, principalmente se olhar os Estados Unidos, né, que tem, nesse passado mais recente, está sofrendo uma desaceleração forte, um questionamento sobre taxa de juros, inflação, a gente tem visto que o cenário por lá ficou muito mais turvo do que já foi um dia. E num passado agora muito mais recente, a gente tem visto um questionamento muito maior a respeito de crise bancária, a respeito de desaceleração mais forte, e isso aumenta o interesse por emergentes, por regiões que não estão passando por esse tipo de mazela, por esse tipo de situação. Então, o interesse por Brasil aumentou bastante. E óbvio que também a gente está num cenário de commodities, preços de commodities mais altos, o Brasil sendo um mercado rico em commodities, né, reconhecido por isso, e as questões geopolíticas aumentaram o interesse por regiões que são mais pacificadas, aumentaram o interesse por nossa região. Então, assim, o interesse está aí e já não é de hoje. A gente teve alguns eventos de incerteza maior, que foi a eleição, e isso acabou segurando um pouco o ímpeto do investidor estrangeiro por, principalmente, ações, né, ativos de risco. Né? Acho que eles estão hoje num momento mais esperar para ver o que é que vai acontecer. Tá? Fred, desculpa te interromper, mas quando você fala que não é de hoje, a gente viu um fevereiro bem difícil, março foi um mês também que não foi fácil. Você acha que a demanda por ações brasileiras por parte do estrangeiro vem já de mais semanas, ou é uma coisa que abriu, agora está abrindo mais essa porta? Não, acho que já vem desde de antes. Né? A gente está... O Ibovespa, né, a gente tem visto desde, sei lá, meados de 21, quando teve o movimento forte de aumento de taxa. O Brasil, de certa forma, ele esteve à frente no sentido de posicionamento. A gente teve um problema com inflação ao longo daquele ano e os juros saíram daquele patamar recorde baixo, lá, que bateu ali 2%, e foi buscar quase 14%, que é o que a gente tem agora, 13,75%. Esse movimento desencadeou uma atividade de resgate muito significativa de ativos de risco, de forma geral, ações entre eles. Então, desde meados de 21, a gente tem visto outflows e que levaram a nossa bolsa para um nível de valuation que eu diria que é anormal. A gente está trabalhando com
Olhando a métrica de preço-lucro, a gente está trabalhando com a Bolsa hoje abaixo de 7 vezes o lucro. Então, é um patamar que é muito baixo, atípico. A média dessa relação para o Brasil, ao longo dos últimos anos, é em torno de 11, 11,5. Então, a gente está num patamar muito baixo que não reflete os fundamentos da nossa economia. O que está acontecendo é que a gente está tendo uma atividade de resgate anormal por conta daquele movimento de taxa de juros muito forte. A gente viu no ano passado, 22, um movimento semelhante nos Estados Unidos, a inflação assustando e os juros se adaptando a uma nova realidade. Então, dado o valuation da nossa bolsa hoje, o interesse do estrangeiro já vem daquele período. A gente tinha um evento importante, que era o evento da eleição, que dirimiria, tirariam as dúvidas a respeito do que seria política econômica, e acho que esse era um evento importante que estava sendo muito acompanhado, um interesse muito grande. O que aconteceu foi que, mesmo depois da eleição, a gente viu uma retórica muito anti o arcabouço que existia. Então, um ataque à lei das estatais, uma série de medidas, ataque mesmo às privatizações já feitas, revisões de marcos regulatórios, revisão de reformas. Então, tudo isso fez com que o Gerou, né? estrangeiro... Gerou muito ruído também, né? Não só para internamente, mas provavelmente para o estrangeiro também, né? Mas A queria que volatilidade a gente que você olhasse um comentou. pouco mais setorialmente. Queria saber no teu dia a dia que setores que você entende que estão mais atrativos e que, claro, mesmo com valuations baixos, os riscos eles precisam ser colocados na conta, né? Então, portanto, quais setores que estão com um preço atrativo, inclusive quando relativizado ao risco? Então, eu vejo hoje tudo muito descontado, tá? Com a bolsa próxima de 6 vezes o lucro, 6, 7 vezes o lucro, principalmente as coisas que são ligadas à atividade doméstica, esses setores estão bem descontados, tá? Mesmo grandes bancos, que são bem geridos, que têm um retorno sobre capital alto, a gente está vendo que estão em níveis de valuation muito descontados. Então, eu vejo hoje os setores domésticos chamando muita atenção. Os setores de commodities também estão assim, só que aí a dinâmica deles está muito mais ligada ao ambiente internacional do que do próprio Brasil. Então, quando você fala, por exemplo, de uma Vale, que eu acho muito descontada também, ela tem uma dinâmica muito mais ligada ao que está acontecendo na China e o preço do minério. Mas quando você olha a dinâmica doméstica, dado esse cenário que eu coloquei sobre a taxa de juros, eu vejo hoje tudo muito, assim, os investidores estavam evitando muito esses setores. Então, quando eu olho isso, eu vejo num horizonte de longo prazo uma oportunidade incrível, tá? Incrível. Eu queria que você falou que a maior atratividade está em empresas do setor né, ligadas à economia doméstica, né? Mas Hum. a gente viu o varejo sofrendo muito exatamente por conta dos juros altos que você já mencionou. Você entende que aqui tem um setor que vale a pena o risco, ou o momento não é agora? Eu queria te ouvir um pouco sobre varejo. O timing é muito difícil, tá? O que é que eu vejo? Eu acho que hoje tem uma... Nosso juro real é um juro real extremamente alto. Só que mesmo tendo esse juro tão alto, o que a gente tem visto é que as expectativas inflacionárias não estão ancoradas ainda. Então, é uma questão de saber o timing de quando isso quando o cenário inflacionário vai permitir uma queda mais consistente dessa taxa de juros. Esse, para mim, seria o grande trigger aí para o mercado doméstico e ver todas essas ações ligadas a isso performando muito bem. E quando eu vejo o nível de valuation, eu faço uma analogia a uma mola comprimida. A gente tem hoje um nível de valuation desses setores muito comprimido por conta do que eu falei, dessas atividades de resgate, e por conta também um certo desapontamento com resultados trimestrais. Mas aí são dinâmicas mais de curto prazo.
O que a gente vê hoje tem empresas excelentes listadas, empresas até que nem têm relevante, né? Até a empresa que é caixa ali sofrendo da mesma forma. Então, eu vejo isso hoje tá um cenário que não está se separando muito joio de trigo por conta dessa atividade de resgate. Quando a gente começar a ver esses juros caindo de uma forma mais perene, eu vejo um potencial de valorização muito forte. Tá? Uhum. Quero que você comente um pouco mais essa possibilidade para os juros caírem e os efeitos disso na Bolsa, mas quero também te ouvir antes sobre as ações que estão mais atreladas com a economia lá fora. Uhum. Você tem uma visão positiva para exportadoras de commodities ou não? E como é que está a tua posição hoje para empresas como Vale, Petrobras, enfim, e outras empresas que dependem de preços externos? Na margem, eu fiz uma redução, tá, desses setores. Tá? Então, o que é que acontece? Como eu falei, lá fora o cenário está. Não me lembro de ter. Já tivemos cenários difíceis por lá, com certeza, mas o que eu vejo hoje é que o leque de possibilidades está muito amplo. A gente, até pouco tempo atrás, estava falando de inflação muito alta, com os juros tendo que subir para manter o nível de preços estável, e, de repente, no período de um mês e meio, houve uma série de eventos, principalmente no setor bancário, que fizesse com que esse cenário mudasse e se levantassem mais dúvidas a respeito do crescimento global. Em ambiente de crescimento global mais fraco, a tendência é que preços de commodities não performem bem, até caia eventualmente. A gente até viu que o preço do petróleo estava caindo e houve uma reação dos países produtores cortando a produção para manter o preço mais alto. Então, foi uma reação mais micro para um ambiente de demanda talvez mais fraco. Então, esse cenário permeia por outras commodities também. Então, na margem, a gente tem reduzido commodities, reduziu Vale, esses papéis mais ligados à demanda externa, dado essa perspectiva de uma atividade mais fraca, e mesmo ainda com muito ruído no cenário doméstico, acho que o valuation aguenta tanto desaforo que a gente aumentou exposição a setores domésticos, que aí vai de bancos, vai varejo, vai utilities também, que a gente vê muito descontado, são setores muito assim, previsíveis, com menos risco de projeção e que estão hoje, você pega, tem diversas empresas nesse segmento que você fizer uma conta de taxa de desconto, taxa interna de retorno, muitas dessas empresas estão pagando mais de 10% real de TIR, né, de taxa interna de retorno, que é um prêmio muito relevante, mesmo em relação ao NTNB, por exemplo. Tá? Então, a gente hoje tá mais construtivo com isso, mesmo com um ruído ainda político e de cenário alto. Tá? Sim. A gente está vendo hoje, terça-feira, dia 11 de abril, esse rally de alta aí em todos os ativos domésticos, na verdade, porque teve a divulgação do IPCA abaixo da mediana das projeções. Você entende que é esse tipo de notícia, né, de trigger, né, como no jargão que você usou, que é necessário para essa demanda, esse interesse do estrangeiro para ele voltar em massa para cá, e mesmo para os fundos, né? Para os fundos de investidores brasileiros pararem de resgatar e sofrerem resgate e passarem a ver captação? Eu acho que é um movimento importante. Né? Se a gente conseguir ver no cenário uma queda consistente desses juros de 13, quase 14%, eu acho que isso é um trigger muito poderoso. Acho que o exemplo que você deu de hoje é muito representativo. Se você for olhar o dado não é que ele veio muito abaixo do esperado. Né? Se esperava 0,77, veio 0,71. Na abertura, a gente viu que o core da inflação está mais bem comportado e isso foi tipo uma senha para o mercado meio que antecipar um maior espaço para o Banco Central cortar juros. Eu acho que não é definitivo ainda, é um indicador. A gente precisa ter uma coleção de índices como esse nessa linha para dar espaço para o Banco Central. Primeiro, reduzir as expectativas de inflação para ter uma queda sustentada de taxa de juros. Mas eu acho que isso
é um trigger poderoso para atrair estrangeiros, sim. Tá? E seja para renda fixa, seja para renda variável. O comportamento do câmbio é muito representativo, porque com o mesmo tanto ruído, a gente está vendo com o real relativamente forte. Tá? Na verdade, quando você olha, o dólar tem sofrido mundialmente. Então, o Brasil tem se beneficiado desse movimento global. Tá? Uhum, Então, sim. a busca por regiões onde a gente está vendo uma dinâmica mais positiva, que seja na redução da taxa de juros, é um indicador que os estrangeiros olham para privilegiar uma região em detrimento de outra. Sim. Bom, tomara que ele volte logo e que os ativos domésticos tenham aí um comportamento bom, porque isso melhora não só o mundo financeiro, mas também o mercado de capitais, que está ainda mais ligado à economia real, né? Fred, quero te agradecer demais aí pela entrevista, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, Carla. Tchau para A vocês. gente encerra, então, aqui o programa Cabeça de Gestor. O apoio técnico foi do Bruno Nogueirão, que é da TV Estadão. Obrigada e até a próxima.